Nós temos visto nos últimos tempos um aumento enorme nos pedidos de recuperação judicial no Brasil. Eu tenho algumas restrições a respeito da recuperação judicial. Se a empresa, o empresário, não estiver muito bem preparado para esse novo processo dentro da empresa, ele vai certamente ter um insucesso. Isso por quê? A partir do momento que ele entra em recuperação judicial, que o mercado tem a notícia até de que ele está ajuizando um pedido de recuperação judicial, as portas se fecham. Ele não tem mais crédito junto ao sistema financeiro, os fornecedores passam a não vender mais a prazo, principalmente aqueles que estão na listagem da recuperação judicial, e ele tem assim, uma enorme dificuldade em relação a capital de giro, não preciso nem dizer em relação a investimentos. Nesse caso, nós optamos sempre por uma recuperação extrajudicial, onde ele tem uma tranquilidade maior em relação ao sistema financeiro e aos seus fornecedores, negociando de acordo com a sua capacidade de pagamento os créditos e os débitos, como ele deve proceder e vai conseguir equalizar e dando assim um encaminhamento mais suave. Nós temos um caso bastante interessante que nós fomos buscados por um grupo de bancos e investidores e factories que estavam com um problema em um grupo de cerâmicas aqui na região de Santa Gertrudes. E já estavam assim numa situação bastante delicada, onde não conseguiam mais receber os seus créditos, né? A empresa não conseguia saldar aquilo que tinha tomado junto ao sistema financeiro. E mais precisamente um grupo de 8 entidades financeiras nos procuraram e solicitaram que nós fizéssemos um diagnóstico econômico-financeiro. E feito, nós mostramos, depois de um período de tempo necessário para a elaboração, fizemos uma reunião na cidade de São Paulo e mostramos a esse grupo que havia uma viabilidade, porém demandava uma injeção maior de capital, para que a empresa voltasse a ter o seu dia a dia e fazer jus à matéria-prima, à folha de pagamento, impostos, de um modo geral. E o que foi feito? Eles aprovaram aquele nosso planejamento com a seguinte proposta: tá bom, nós vamos fazer essa injeção de capital, nós pedimos que vocês façam aí uma direção interina nesse meio tempo e nós vamos em seguida indicar uma equipe jurídica que venha fazer a recuperação judicial. E assim foi feito, foi pedido e foi muito bem sucedido, teve uma adesão maciça na Assembleia de Credores, foi aprovado, esse capital serviu para voltar a movimentar a empresa. Foi quando o administrador judicial, indicado, logicamente, pela vara responsável por aquela recuperação, assumiu, juntamente com a antiga diretoria, e nós nos retiramos e esse grupo passou, então, a receber os seus créditos, né, e a recuperação judicial foi sendo paga de acordo com a capacidade de pagamento desse grupo de cerâmicas. Então, o que eu quero dizer é que houve aí um caso específico onde um grupo financeiro se comprometeu em fazer aquela injeção de capital, principalmente capital de giro, e os fornecedores de matéria-prima e de materiais de um modo geral tinham consciência disso. Então havia capital de giro, havia uma massa crítica para que essa empresa tivesse o seu funcionamento normal. O que não acontece em um pedido de recuperação judicial, onde não há essa preparação prévia. E não são todos os casos nos quais o sistema financeiro está disposto a fazer esses aportes e um acompanhamento mais de perto. Daí, então, a dificuldade em cumprir a recuperação judicial. E, estatisticamente, apenas 1% das empresas que pedem recuperação judicial conseguem ter um final feliz, tendo a sua falência decretada de uma forma muito dura e encerrando as suas atividades, infelizmente.